Olá, muito bom dia! Neste tutorial tu vais descobrir qual é a lógica de utilizarmos dois pontos de fuga para criar uma superfície em perspectiva e vou-te mostrar como é que tu consegues fazer quadrados para depois construir elementos, objetos que tenham uma base quadrada, sem falhar, rigorosamente quadrados. A maneira mais fácil de os fazer. Não podes perder este tutorial. Quando nós olhamos para esta superfície e queremos criar aqui um desenho em perspectiva, começamos a fazer linhas de perspectiva a partir destes dois pontos e cruzamos essas linhas de perspectiva. O que acontece aqui é que eu tenho que assumir aqui uma determinada posição destes pontos de fuga para tirar aqui algumas conclusões. Estes dois pontos de fuga têm que estar situados na mesma linha do horizonte, sim, e têm que estar situados a 180 graus. Portanto, fazer aqui uma bola de 180 graus. Então, se eles estiverem a 180 graus, né, e sabendo que estas linhas, as linhas retas convergem para aí, a 180 graus, então quer dizer que quando eu faço duas linhas que se cruzam, eu vou ter aqui ângulos de 90 graus. 4 ângulos de 90 graus, certo? E isto é um princípio. Então, quando eu depois acrescento mais linhas, mais uma linha para cada ponto de fuga. Ok? Faças um bocadinho. Ok. O que é que eu tenho aqui? Tenho ângulos de 90 graus. Certo? Como aqui, como em qualquer outro sítio onde eu cruzo linhas. E portanto eu tenho aqui um retângulo ou um quadrado. E a pergunta do $1.000.000 é: será que isto é um retângulo ou um quadrado? E o que eu vos vou dizer neste tutorial é, realmente, se isto é um retângulo ou um quadrado, a sério, não é porque eu vos diga, é se é ou não é, e vou-vos mostrar então como é que se fazem quadrados. Porquê é que é tão importante fazer quadrados? É muito importante fazer quadrados porque nós sabemos que quando temos um quadrado em duas dimensões, nós podemos fazer um triângulo, nós podemos fazer circunferências perfeitas tocando nos quatro lados, nós podemos dividir a meio, nós podemos, se quisermos fazer um quadrado igual, fazendo aqui aquela lógica de encontrar aqui o tamanho, este tamanho, este tamanho, este tamanho, e fazendo aqui um quadrado ao lado, ou seja, eu a partir do quadrado consigo fazer coisas, medidas, e fazer os meus desenhos corretamente. E, portanto, convém-me que nesta superfície em perspectiva, para estes dois pontos de fuga, eu tenha quadrados. Bem, esta linha é a linha do horizonte, certo? Esta distância a este nível não está distorcida pela perspectiva, ou seja, eu posso, se eu medir um meio, vou ter que fazer um meio aqui, portanto, se eu fizer aqui um meio, estou a dividir esta linha do horizonte em duas, estou a dividi-la quer visualmente, quer na realidade. Porquê? Porque não há distorção da perspectiva. Se eu traçar aqui uma linha perpendicular a esta linha. Para aqui, porque se tu não perceberes como é que consegues ver porque é que esta linha aqui que está à nossa frente é completamente vertical nesta folha, tu não vais perceber o resto do tutorial e também vai ser difícil perceber alguns conceitos básicos da perspectiva. Se eu definir a minha posição no centro do tema, quando eu tenho o meu ponto de fuga diretamente nos meus olhos, a linha que sai, imaginemos, de uma ponta do meu nariz até esse ponto de fuga, não tem qualquer inclinação face ao meu olhar. Portanto, ela vai sempre a direito até ao ponto de fuga. Se eu agora traçar uma linha a cruzar aqui neste ponto, eu sei que se estas linhas aqui são iguais, isto é uma perpendicular, então estas duas linhas são também iguais uma com a outra. E, portanto, tenho aqui uma linha que eu já sei dizer que é igual a esta. Se eu, e vou aproveitar aqui isto, fizer também neste ponto aqui a mesma coisa, ou seja, traçar uma linha para aquele ponto de fuga, cruzando neste ponto, eu sei que a partir deste ponto até aqui e a partir deste ponto até aqui tenho duas linhas com a mesma distância. Então, pela mesma lógica, quando eu comparo visualmente esta linha com esta linha, eu sei que elas têm o mesmo tamanho.
E quando eu comparo nas outras duas, esta linha com esta linha, neste espaço, elas têm o mesmo tamanho. Eu também sei que, como estas são paralelas e estas são paralelas, este tem o mesmo tamanho que este. E como este tem o mesmo tamanho que este, e este tem o mesmo tamanho que este, e este tem o mesmo tamanho que este, e este tem o mesmo tamanho que este, eu estou aqui perante 4 lados iguais. E, como sei, qualquer que seja o cruzamento, os ângulos que estes cruzamentos formam são de 90 graus. Então tenho 4 lados iguais com ângulos de 90 graus. Tenho um quadrado. Tenho um quadrado perfeito aqui. E vocês perguntam, mas eu agora só posso fazer quadrados aqui? Não. Vamos pensar um bocadinho. Se eu considerar que isto é um ponto de fuga, porque eu posso ter inúmeros pontos de fuga na linha do horizonte, mas este ponto de fuga tem uma característica, está a meia distância entre os outros 2 pontos de fuga. E portanto, se eu considerar que isto é um ponto de fuga e traçar aqui uma linha reta paralela a esta, porque agora todas as linhas que convergem para este ponto de fuga são paralelas entre si, como estas são paralelas entre si e estas paralelas entre si. Então, se eu vou aproveitar as linhas que aqui tenho, traçar também mais uma linha que tenho cuidado de cruzar com esta outra linha neste ponto, então eu tenho a certeza que fiz o mesmo aqui do que aqui. As conclusões que eu retiro aqui são as mesmas que eu retiro aqui. Tenho este lado igual a este, só que agora já tem o efeito da perspectiva, e este lado é sempre igual a este, e este é sempre igual a este lado também é igual a este, e os ângulos são de 90 graus. O que quer dizer que eu tenho aqui outro quadrado. E posso-vos assegurar, além disso, que este é um quadrado da mesma dimensão, porque esta linha cruza estas duas, não é? Que são paralelas, e portanto temos aqui e como esta não é paralela, temos aqui a mesma diagonal. Esta diagonal é a mesma diagonal, tem a mesma dimensão, apesar de estar distorcida. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer quadrado se utilizar este ponto de fuga para fazer o traçado das duas linhas. Como é que isto funciona? Se eu tenho uma linha paralela a esta, de um lado, ou seja, que parte do meu lado esquerdo ou do meu lado direito, qualquer um dos lados, ela continua a ser paralela. Mas, porque existe perspectiva, sendo linhas paralelas, elas vão convergir para o mesmo ponto. No entanto, porque eu sei que são paralelas, quando eu desloco esta linha e obtenho o cruzamento, modifico o cruzamento dos meus pontos de fuga, que também tenho linhas paralelas, eu posso retirar a mesma conclusão deste cruzamento na linha que eu vejo à frente, como na linha que, sendo paralela, partiu de um outro lado, mas vai convergir porque é paralela. Essa é a lógica do ponto de fuga. Então quer dizer que, se eu fizer aqui, nesta linha ou nesta linha, o mesmo cruzamento das duas linhas de cada ponto de fuga, eu vou ter também um quadrado garantidamente em qualquer sítio que faça esta construção. Portanto, eu tenho aqui uma forma lógica e simples de fazer quadrados. Outra maneira de confirmar que isto é um quadrado, se vocês duvidam de mim, é, ok, vamos ver este esquema. Vamos fazer este esquema aqui, para confirmar se isto é um quadrado. Como é que eu faço aqui? Divido aqui a meio, vou buscar este cantinho, vou buscar aqui este a meio, traço esta linha e tenho aqui estas distâncias iguais. Aqui eu vou ter que fazer o mesmo, só que eu não tenho a possibilidade de descobrir qual é que é o meio disto, porque estas linhas são distorcidas. Eu só consigo fazer a questão utilizando as diagonais. Portanto, eu vou fazer aqui as diagonais. Essas diagonais aqui no quadrado, obviamente, dão no mesmo centro e permitem-me fazer aqui os meios. Posso fazê-lo sem diagonais porque tenho a mesma distância, mas aqui preciso das diagonais. Mas a partir daqui, eu para calcular, para definir os centros dos meus lados, os meios dos meus lados, não posso, tenho que utilizar o ponto central sim, mas tenho que considerar o efeito de perspectiva. E portanto, quando eu calculo os lados, vou fazer estes tracinhos mais fininhos que é para depois, quando eu calculo os lados iguais, eu tenho os lados iguais com base na perspectiva. E a partir daí eu vou traçar então esta linha para determinar qual é o próximo quadrado, porque estas duas são paralelas, lembram-se?
Então como é que eu faço? Pego aqui, neste cantinho, pego no meio, faço uma risca e determino o meu outro quadrado numa paralela a esta. Só que esta paralela a esta, aqui é paralela, aqui, claro que tem que convergir para este ponto. E, portanto, demonstrei-vos que estes são dois quadrados e, além disso, são dois quadrados iguais, perfeitamente iguais. Portanto, podem fazer os quadrados que quiserem com esta lógica no sítio que quiserem. Portanto, eu posso transportar o quadrado para qualquer sítio. Tenho um quadrado assim, só consigo fazer quadrados assim por causa desta questão da posição. Agora, eu queria fazer um quadrado assim, mas em perspectiva. Então, como é que eu faço? Olhando aqui para este quadrado que eu fiz, eu faço esta figura, tenho este quadrado com duas diagonais iguais. Nossa, as diagonais têm o mesmo tamanho. Tenho aqui este quadrado, certo? É este quadrado, só que aqui está em perspectiva. Para já o que eu posso fazer é, tendo estas diagonais, eu posso, como já tenho aqui, calcular o meio e depois fazer um quadrado mais pequeno dentro deste quadrado. Ok? Um quadrado. E transformei um quadrado assim num quadrado assim. Aqui nesta perspectiva, eu posso fazer isso. Vou pegar aqui numa cor, unindo estes pontos que já calculei. Portanto, o que eu estou a fazer é isto que está aqui. Porque tem a mesma dimensão. Então eu tenho que pegar nesta aqui e fazê-la convergir para o meu ponto de fuga. Okay? E tenho aqui este quadrado. A outra maneira de pensar neste quadrado era, sim senhora, tenho aqui uma linha, que é uma diagonal deste quadrado, é esta, e eu, se traçar, esta já está, duas linhas paralelas a partir desta altura, não é? Então, eu, para determinar um quadrado deste tamanho, vou então procurar uma largura igual à altura. A altura é esta. A altura é esta aqui, é correspondente a esta largura. Então, eu posso pegar nesta altura, e aqui sim posso fazer traços horizontais, porque os traços horizontais, dentro desta lógica, não têm, estão bem em frente a nós, não têm efeito da perspectiva, e tenho aqui o quadrado maior e um quadrado mais pequeno. E a partir daqui eu posso construir os quadrados exatamente transferindo esta lógica para aqui. Agora, outra coisa que vocês podem verificar, se eu agora prolongar estas linhas para aqui e fechar aqui estas, por exemplo, eu tenho aqui quadrados mais pequenos, mas tenho quadrados. Faço aqui em perspectiva aquilo que faço aqui e tenho outros quadrados. Uma coisa também muito simples que eu vos vou ensinar é que, se eu prolongar esta linha e se eu medir esta distância visualmente, como estamos a trabalhar numa linha paralela igual à linha do horizonte, esta distância é igual a esta visualmente, mas também é na prática. E por isso, se eu fizer as minhas linhas paralelas até ao ponto de fuga, a partir destes pontos, e lhes colocar esta linha também paralela, eu tenho quadrados iguais a este. Se eu aumentar o tamanho, tenho o quadrado aqui igual a este. Ou seja, eu permito-me fazer imensos quadrados de uma determinada posição, onde quiser, sabendo esta lógica da perspectiva das linhas de fuga, com este ponto a ajudar-me. Eu tenho que ter esta ajuda, mas depois, a partir desta ajuda, eu sei que posso construir isto em qualquer lado. Isto é muito útil porque a partir desta base nós conseguimos construir objetos que sei exatamente o tamanho na base que tem. Ou seja, se eu quisesse fazer uma garrafa
com uma base quadrada, faço com uma base quadrada, e se quiser fazer um telemóvel que tem um tamanho na base diferente, o dobro ou 2 quadrados, eu sei e posso calcular, posso utilizar esta estrutura para fazer os objetos corretamente, com uma base correta. Quanto à altura, eu no próximo tutorial vou fazer uma natureza morta ou um bodegón, como dizem os espanhóis, com base nesta estrutura e vou-vos mostrar como é que nós podemos logicamente pensar nisso na altura dos objetos. Agora, não percam o próximo tutorial, subscrevam o canal e ativem o sininho para vos dizer quando é que esse tutorial está pronto. E agora, tal como prometi, vamos então verificar se este aqui era um quadrado. Lembram-se, o primeiro retângulo que eu fiz foi este. Agora vamos ver se este retângulo é um retângulo ou é um quadrado. E há uma forma muito simples de ver. Eu, como sei utilizar esta estrutura, o que eu vou verificar para saber se este é um quadrado, eu pego aqui na linha paralela, traço-lhe aqui uma diagonal daquilo que seria a diagonal necessária para fazer o quadrado. E sei que se eu fizesse o quadrado aqui, eu teria que, utilizando esta mesma diagonal, ter este quadrado, era este aqui. E, portanto, o objeto, aquilo que eu fiz anteriormente não era um quadrado, o quadrado é este, o que eu fiz anteriormente era um retângulo. A partir daqui desta framework muito simples, como vocês viram, determinar quadrados e, claro, retângulos, porque agora se quiser fazer um quadrado de 3 por 2, se quiser fazer um quadrado de 3 por 2, posso fazê-lo assim, um retângulo de 3 por 2, posso fazê-lo assim. Tenho aqui as condições básicas para fazer todos os objetos, e triângulos, e bolas, e círculos, etc. Ou seja, tenho as condições necessárias, depois no próximo tutorial vos mostro com copos e com garrafas e com coisas cúbicas, como é que utilizamos isso, mas tenho tudo o que preciso para fazer objetos corretamente, naturezas mortas e bodegón. Se acharam este tutorial útil, partilha, mostra aos teus amigos. E se quer saber como é que, com um caso prático, aproveitamos então esta base para construir uma natureza morta, um bodegón, como dizem os espanhóis, então subscreve o canal e ativa o sininho, porque o próximo tutorial é sobre isso, ou seja, vou-te mostrar concretamente como é que utilizamos esta base, senão ela não serve para nada, não é? E se não deste o teu like, dá agora e comenta, diz-me aqui em baixo se esta grelha, se esta lógica te ajudou realmente a fazer os teus desenhos, está bem? Deixa-me aqui esses comentários se te foi útil. E o próximo tutorial não podes perder mesmo.